Saudações, aqui é o Marcelo do Fator Cultural, só para fazer o anúncio de uma nova série, né, sobre o soft power, que é um conceito muito utilizado, se tornou muito popular, mas que eu percebo no uso de muitas pessoas assim como um uso fora da definição correta do conceito e sem o embasamento histórico em termos de localizar no tempo e no espaço o que é o conceito, de que maneira ele surgiu, por que ele surgiu, né, que nesse caso é bom até adiantar, assim, ele é um conceito que surge na academia norte-americana por um professor chamado Joseph Nye, que atuava não apenas como professor, produtor de livros e tudo mais, mas também atuava como um conselheiro assim da política externa norte-americana, no Departamento de Estado. Então, assim, o soft power é um conceito muito voltado para os interesses norte-americanos, para o modelo de política externa norte-americano e para o papel que os Estados Unidos ocupa no mundo. Não é um conceito assim desinteressado, por assim dizer. É um conceito que tenta traduzir uma experiência muito particular no mundo, que é a experiência dos Estados Unidos, e tem como objetivo fundamental a manutenção do poder e da hegemonia norte-americana no mundo. Então, assim, muitas vezes as pessoas usam esse conceito sem se dar conta desses aspectos, né? E é fundamental, porque você acaba reificando um conceito e reificando um projeto de poder. O conceito de soft power virou meio que uma palavra da moda, assim, né? Porque ele é meio que autoexplicativo, ele é fácil de compreensão, muita gente usa até de maneira assim, sem base conceitual quase nenhuma, mas que facilita o discurso, é bonito, é uma palavra em inglês e tudo mais, né? Normalmente as pessoas usam como uma tradução que eu acho muito ruim, assim, de poder suave. Alguns usam como poder brando. Até vai, assim, mas acho que nós dois estão errados, porque não é suave nem brando, na verdade, porque é uma má tradução da palavra soft, que uma tradução mais direta do inglês, claro, tem sentido, mas o conceito da ideia desse soft tem mais a ver com a ideia do intangível, né? Não é o poder material tradicional, que é o poder militar, o poder da coerção, da forma mesmo que o Nye fala, mas ele tem a ver com a ideia do poder simbólico, eu já falei em outros vídeos, dentro dessa ideia de um poder de manipulação, um poder de cooptação através, por exemplo, do modelo político, da imagem, das expressões da força cultural de um país que tem capacidade de envolver, seduzir um outro país, né? Então essa ideia do soft está em contraposição com a ideia do hard power, que inclusive é uma ideia que o Joseph Nye faz, ligado mais à ideia do poder militar, que você consegue que as pessoas façam o que você quer através da força, poder militar, né? E, de uma certa forma, o poder econômico é um poder meio intermediário entre esses dois, mas que tende também a inclinar um pouco mais para o hard power, que é simplesmente assim, você não concorda comigo, vou te bombardear e você vai fazer o que eu quero pela força. Isso é o hard power. A ideia do soft é usar todos esses instrumentos, esses fatores culturais, do convencimento, da sedução cultural, do domínio cultural, para você alcançar os mesmos objetivos, mas não tacando uma bomba na cabeça de um país, mas você tentando convencer, entrar na cabeça, ou mesmo como o Joseph Nye fala, fazer com que o oponente haja da maneira que você quer, mas sem parecer que você está obrigando e parecendo que é uma escolha pessoal do oponente de agir da maneira determinada ou desejada pelo país difusor dessa política. E faz isso a partir do domínio cultural, da manipulação cultural, da propaganda e tudo mais. Então, essa ideia desse poder sutil na ideia, no sentido de que ele não é perceptível, ele se embrenha pelos processos, pelos caminhos ali psicológicos, cognitivos, né? Mas ele não tem uma ideia de suave no sentido de ser menos poderoso ou menos destrutivo que o poder bruto, porque no final das contas os resultados são os mesmos. E de uma certa forma tem que pensar o poder como algo assim, conjunto, né? O poder, o hard e o soft são apenas duas dimensões do mesmo poder, o que no fundo que há o poder, né? E são duas maneiras que esse poder se manifesta, duas formas que esses poderes se manifestam a partir desse poder intangível e da forma do poder tangível, e que, na verdade, esses dois poderes fazem parte, como eu falei, desse poder total e que ambos funcionam como um entrelaçamento quântico, ambos funcionam em conjunto. Em momento algum, Nye fala que o soft power sozinho tem capacidade de alcançar os objetivos desejados pelo difusor dessa política, mas
que é necessário que o país que tem uma política de soft power, ele também tenha capacidade de hard power. E nesse sentido, o Joseph Nye, inclusive, fala de smart power, que justamente é uma estratégia que tenta coordenar, né, trabalhar conjuntamente com o acervo de hard e o acervo de soft power. Então, assim, por ser um conceito legal, tem essa ideia do soft parecendo que é algo mais tranquilo, não é? Menos intrusivo, esse termo entrou no debate político, retórica política, no próprio jornalismo, de uma forma muito superficial e muito corriqueira, assim, né? E as pessoas não conseguem, tudo virou soft power, e as pessoas não conseguem explicar muito bem. Então, meu objetivo com esse vídeo é aprofundar um pouco mais essas ideias. Como eu falei, o conceito foi criado pelo Joseph Nye, que é um professor, acho que ele é professor de Harvard, eu acho. Mas que, como é muito comum na academia norte-americana, mais esses intelectuais que trabalham com a questão política e formulam estratégia, formulam conceito, teorias, né, que vão meio que direcionar os rumos da política externa norte-americana, essas pessoas acabam tendo uma conexão, um trabalho assim, muito próximo, né, com o governo norte-americano, com o departamento de Estado, quando é, no caso, assim, formuladores de teorias de política externa. E esse é o caso do Nye. Nye trabalhou, acho, no governo do Bill Clinton, orientando assim, os rumos da política externa desse governo. Né? E a ideia no momento era que ele era tentar pensar o papel dos Estados Unidos no mundo, como os Estados Unidos manteria sua hegemonia global após o fim da Guerra Fria. Então, assim, foi uma questão porque, apesar da derrocada, né, do fim da União Soviética em 91, ter aberto um cenário internacional em que os Estados Unidos parecia ser a única superpotência a dominar o mundo, o país também começou a dar alguns sinais de cansaço, de diminuição do seu poder, de sua capacidade de controlar, porque começa também surgiu um cenário de multipolaridade e alguns trabalhos começam já no final dos anos 80 para, né, mas que ganha força também nos anos 90, da ideia de que o Império Global Americano começava a, vamos dizer assim, ficar muito extenso, muito custoso e chegaria a um ponto que os Estados Unidos não conseguiria manter um controle, né? Seria muito custoso para ele e quase impossível manter uma presença constante global. E que isso levaria ao fim do Império Americano. Então, houve vários livros sobre esse tema, né, os formuladores tal, da Academia Norte-Americana e os formuladores da política externa começaram a tentar pensar, primeiro avaliar se esse era o caso, e tentar pensar em qual era o papel, né, desse poder americano, como é que os Estados Unidos ia se valer do seu poder para se manter como potência hegemônica. E no caso, um dos principais livros assim que falaram sobre esse fim do Império Americano foi esse livro aqui do Paul Kennedy, Ascensão e Queda das Grandes Potências, que ele faz um estudo sobre todos os grandes impérios, sei lá, desde o Império Romano, por exemplo, esses impérios, esses reinos, assim, esses governos vieram se transformar em impérios, mas que depois de um tempo eles começam a perder força e somem. Do alto custo de se manter o império, em termos financeiros mesmo, de se manter o império, a ascensão de novas potências que põem em xeque a hegemonia desse império que estava estabelecido até então e a ordem que ele estabeleceu, né, competidores que possam contestar essa posição hegemônica. Então vai fazendo um estudo assim, sobre vários exemplos, do Império Romano, acho que também do Império Britânico, da França, e vai mostrando os aspectos e ele relaciona isso ao momento que os Estados Unidos viviam nos anos 90, que tudo indicaria, pelo exemplo histórico, que os Estados Unidos também teriam o mesmo fim. O Joseph Nye, de uma certa forma, responde a esse debate. Né? Joseph Nye, que já tinha ficado famoso, né, com o livro com Keohane sobre esse novo ambiente, né, pós-Guerra Fria, que ele falava sobre a nova interdependência, né, complexa entre os países, que criava um novo ambiente de cooperação. Ele vai falar que nesse ambiente ele vai vir com uma resposta, que é nesse livro aqui, né, que surge, é o primeiro livro onde surge o conceito de soft power, que é nesse livro aqui, Bound to Lead, que é o livro que o Joseph Nye fala sobre, pela primeira vez, soft power, que ele vai dar uma resposta ao Paul Kennedy através do seguinte argumento, que os Estados Unidos não apenas mantêm um grande poderio material em termos do seu hard power, inclusive como uma grande potência nuclear, mas que ele também tinha um recurso extra, que era o soft power,
que era o poder assim, do modelo de democracia, do republicanismo americano, o American Way of Life, que conquistava desde o final da Segunda Guerra Mundial, que havia conquistado o mundo, o poder das indústrias culturais norte-americanas, do cinema e tudo mais, que dava um poder assim, de influência gigantesco aos Estados Unidos que nenhum outro país conseguiria igualar. E que isso dava uma vantagem, dava um capital simbólico tão grande para os Estados Unidos que seria quase impossível contestar a liderança norte-americana, porque ele mantinha, a partir desses recursos simbólicos, praticamente um domínio cultural global que legitimava a sua hegemonia. Então, assim, os Estados Unidos não entraria nesse mesmo ciclo dos outros impérios, que até em inglês chama de overstretching, porque os Estados Unidos tinham um amplo recurso de poder e principalmente de recurso de soft power, em combinação com seus recursos de hard power, porque os Estados Unidos tinha a prerrogativa de ser o modelo de democracia global, tinha domínio sobre as indústrias culturais que mais circulavam e eram consumidas em todo o globo, e que isso dava um poder gigantesco de convencimento para os Estados Unidos. E o Nye continua escrevendo sobre esses temas. O livro onde o Nye aborda, né, que promove o conceito de soft power para o mundo, é esse livro aí, acho que é de 2004 ou 2005, agora eu não lembro. Soft Power, The Means to Success in World Politics. Esse livro é só sobre soft power e ele deixa bem claro que é isso mesmo. Assim, ele pouco fala de outros países, né? Para ele, o país que tem soft power é os Estados Unidos. Então tem uma coisa direta assim, da formulação da presença internacional dos Estados Unidos. E ele vai discorrer sobre isso nesse livro, e é um livro que fica super famoso e é que acabou popularizando globalmente o termo soft power, e aí provavelmente popularizou sem as pessoas nem terem lido esse livro, né? Nem é um livro tão difícil, é um livro assim bem tranquilo, porque o Nye também não escreve de uma maneira muito profunda assim e tal. Tem outros livros que criticam, desmontam, eu vou fazer outro vídeo mais específico sobre isso. Então, são essas questões que eu quero abordar nessa série. Né, são essas questões sobre... Eu vou analisar desde a visão do Nye, como ele define, né, como ele pensa, e das visões das correntes contrárias que vão desmontando, né, esse conceito. Como exemplo do Craig Hayden, que ele fala do discurso do soft power, que acaba sendo tão mais poderoso que o próprio conceito em si o usa, como caiu no debate político, como isso é usado assim, sem critério. E é isso que me motivou a fazer esse vídeo também. Então vou trazer essas correntes e a minha visão sobre o conceito, porque eu uso nas minhas pesquisas de uma maneira crítica, porque eu considero que o conceito ele meio que facilita o trabalho, porque ele é meio que autoexplicativo, né? Então é fácil, né, de assimilação e tal, você cria uma conexão, você põe soft power, mal ou bem, as pessoas já entendem exatamente o que você quer dizer, mas ao mesmo tempo você também não dá para embarcar nesse caminho, porque de uma certa forma você está reificando o conceito, é um conceito que também empresta de outras... O Nye não é o único, não foi o primeiro a falar sobre isso, várias pessoas já falaram sobre essa ideia, mas só que com outro nome, né? Você tem o Bourdieu falando desse poder simbólico, você tem o próprio Gramsci falando em hegemonia cultural, né? O próprio Marx, se for pensar, com a ideia de superestrutura. Então, assim, não é nada tão novo, mas que o Nye tem essa capacidade, pelo poder também da projeção da academia norte-americana, de popularizar, virar um conceito pop. Então, ele, com esses livros, assim, também dá muito dinheiro, né? A popularidade do soft power dá muito dinheiro pro Nye também. Então, ele conseguiu criar essa indústria do soft power que todo mundo usa, mas, assim, justamente por ser tão potente, acaba sendo meio difícil se não usar, né? Porque as pessoas reconhecem o valor do conceito. Então, eu uso de uma maneira crítica, e tentando desmontar, revelando as falácias, e como o Nye também ele meio que copia, pega reflexões de outros intelectuais e usa como dele, assim. Então sempre quando eu falo soft power eu faço alguns parágrafos desmontando. Então essa série vai ser sobre isso, apresentando o conceito, a maneira aprofundada do que fato ele significa, apresentando as correntes contrárias e apresentando a minha visão sobre o conceito, né, de uso crítico, né, eu prefiro usar, cada vez mais tenho até usado mais poder simbólico do que soft power, mas acho que vale pontuar até para você poder criticar, eu pontuo para criticar. E apontando também que se você usa de uma forma acrítica, você acaba reforçando o próprio soft power norte-americano, que não é o objetivo, né? Como pesquisador, como alguém do Brasil, da periferia, nossa missão também é de revelar essas assimetrias e essas estruturas de poder para conseguir romper e criar uma realidade
melhor para os países assim, né, periféricos, que consigam ter um papel também de relevância e autonomia no cenário internacional. Então é isso. Então aguardem, se inscrevam no canal, curtam os vídeos para ficar ligado no que vai acontecer aí. Vou estar produzindo essa série, já dei aula assim, sobre isso. Então tem bastante coisa e também vou estar aberto para debater, conversar e tirar dúvidas, se for o caso, ou aceitar sugestões para ir melhorando essa construção, que esse canal é uma construção, né? Então fiquem ligados que em breve essa série vai estar rolando aí. É isso, obrigado, valeu.